Oferecimento. Você tem um Citroën? Queremos te conhecer. Acesse tenhumcitroen.com.br. Voto na Nissan Frontier, com a cabine dupla mais vendida de João Pessoa. Você tem um Peugeot? Queremos te conhecer. Acesse tenhumpeugeot.com.br. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Domingo 29 de novembro de 2020, dia em que mais de 500 mil eleitores vão às urnas escolher o prefeito que vai comandar João Pessoa nos próximos 4 anos. Bom dia para você que está sintonizado aqui na TV Tambaú, Cícero Lucena ou Nilvan Ferreira. A gente acompanha a programação dos dois candidatos para esse domingo decisivo. As nossas equipes estão nas ruas da capital para mostrar o clima dessas primeiras horas de votação. Todos os detalhes desse segundo turno das eleições aqui em João Pessoa você acompanha a partir de agora no Tambaú Eleições Especial. Dez horas e 6 minutos, vamos ver como foi a abertura da votação no IFPB, que fica no bairro de Jaguaribe. No primeiro turno, houve atraso na abertura das sessões. E Everton Correia acompanhou como foi a movimentação hoje. Olá, Karine, Daniel. Dessa vez os portões do Instituto Federal da Paraíba abriram com antecedência. A dona Dilas vai falar rapidinho aqui com a gente, porque ela já quer entrar para votar. A senhora chegou cedo? Cheguei cedo, 6h10. 6h10. Isso mesmo. Qual a importância de votar para a senhora? Acho importante votar porque da cidadania e porque eu gosto de votar. Sempre eu acompanho aqueles políticos que eu acredito e quero votar todo ano. Vou liberar a senhora, porque eu sei que a senhora tá doidinha para entrar. Pode ir, fica à vontade. Muito obrigado, viu? Bom dia para a senhora. Ela veio com álcool, veio com máscara. Não entra sem máscara aqui, a gente lembra disso. Acabou de chegar uma pessoa aqui, ó, que esqueceu da máscara. Ele acabou de conversar com o pessoal aqui. Já tem um pessoal na porta para lembrar que, bom dia, que não pode entrar aqui sem a máscara. São 208 locais de votação e vai ser assim da mesma maneira com todos. O Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, em Jaguaribe, onde a gente está agora, ele foi marcado no primeiro turno por atraso. Muitas pessoas aqui não entenderam muito bem como aconteceu, mas os portões abriram depois do esperado. Hoje não. Hoje, pontualmente, os portões já abertos. A fila que estava formada aqui no início da manhã, ela já se desfez, porque o pessoal já entrou. E lá dentro, todo mundo já preparado. Os profissionais que foram treinados, né, para esse dia do trabalho com a Justiça Eleitoral também por lá. E está chegando mais gente, ó. Realmente o público idoso está chegando em sua maioria, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral e também com o TSE também. Esse horário até às 10 horas, entre 7 da manhã e 10 horas, é mesmo reservado para esse público, que aqui em João Pessoa são 500 mil eleitores. Isso dá 18%, em relação aos idosos, eles são 18%, ou seja, é uma taxa bastante significativa, é uma parte bastante significativa do eleitorado. Isso dá aproximadamente 94 mil pessoas nessa faixa de idade. E o pessoal vai chegando para votar, né? Porque quem chega e vota mais cedo realmente tem o dia para aproveitar com mais tranquilidade. Bom dia para vocês que estão chegando. E o pessoal já chega e já vai direto para as urnas, porque hoje é dia mesmo de votação de segundo turno, dia de decisão. Estava conversando com alguns idosos na fila logo mais cedo, eles estavam comentando também em relação às abstenções, coisas que eles não fizeram também no primeiro turno. Muitos são muito fiéis mesmo na hora de votar, alguns ainda acreditam mesmo que é hora de fazer mudança, inclusive para as próximas gerações, e dão um exemplo de cidadania vindo votar mesmo em tempos em que algumas pessoas ficam desesperançosas mesmo. A gente vai seguir na cidade mostrando como é que está o dia de hoje, a movimentação em parte dos 208 locais de votação aqui na capital, onde mais de 1.200 urnas estão sendo visitadas, digamos assim, hoje. Mais de 1.200 cabinas de votação prontas para você exercer o seu direito. Tem mais gente chegando aqui no Instituto Federal da Paraíba. A gente vai rodando e mostrando para você. Rede Tambaú, eleições 2020.
18% de eleitores idosos aqui na Paraíba, e a gente percebe que esse público, Daniel, ele faz questão de votar. E vota cedo, assim como esse horário que foi reservado preferencialmente para eles. Ainda bem, no IFPB tudo normalizado nesse segundo turno. Importante reforçar esse recado da máscara, não é? O pessoal ainda chegando no local de votação sem máscara. Gente, para qualquer lugar que você for, saiu de casa, tem que colocar a máscara. Agora vamos ao vivo chamar a Anne Gomes. Ela está numa escola no bairro de Tambaú, onde vota daqui a pouco o candidato Nilvan Ferreira, do MDB. Oi, Anne, bom dia. Oi, Daniel, Karine, muito bom dia para você e para todos que acompanham o nosso Tambaú Eleições Especial. Pois é, estou aqui na Escola Municipal Seráfico da Nóbrega, que fica no bairro de Tambaú, onde daqui a pouco está programada realmente a votação do candidato Nilvan Ferreira. De acordo com a assessoria do candidato, essa votação deve acontecer por volta das 10h15. Já são 10h10, então a gente já está aqui na expectativa para a chegada do candidato Nilvan Ferreira. Estou aqui em frente à sessão onde deve votar o Nilvan, que é a sessão de número 31. Aqui na escola, de um modo geral, assim como em outros locais de votação por onde a gente passou hoje mais cedo, a votação segue bem tranquila. É um ponto mesmo de destaque dessa eleição do segundo turno. As pessoas estão indo, mas a votação segue muito tranquila, quase não há registro de filas, quase não há motivo de espera, é claro, sendo aquela que a gente pede por conta das regras dessa eleição. Então, só entra um eleitor por vez dentro da sala para fazer a votação, fazer a assinatura, né, junto com os mesários, se dirigir até a cabine de votação. Então, fora isso, eleição muito tranquila, votação muito tranquila. E aqui no Colégio Seráfico da Nóbrega já há uma movimentação do pessoal da assessoria, já há também delegados do TRE, fiscais, alguma equipe já está chegando por aqui justamente para acompanhar essa chegada do candidato Nilvan Ferreira, que deve ser daqui a pouco, e ele vota nessa sessão aí, ó, como vocês estão vendo, daqui a pouco, viu, Karine e Daniel? Nós estamos aqui na expectativa para essa sessão aqui, que é a sessão de número 31. Houve também uma organização aqui em relação a essa votação do candidato. No primeiro turno, também por conta, né, da quantidade de candidatos, então, na época da eleição, quando a gente veio acompanhar esse momento da eleição, da votação, houve uma certa desorganização para fazer esse registro, mas hoje está tudo certo, viu, Karine e Daniel? Então eu estou aqui de prontidão e daqui a pouquinho, dentro de instantes, eu volto a chamar vocês para a gente conseguir fazer esse registro, se tudo sair como programado, com a votação do candidato Nilvan Ferreira. Combinado, Anne. Aproveita também para mostrar a movimentação nessa escola, né, aí no bairro de Tambaú, onde volta daqui a pouco o Nilvan Ferreira. É isso, Daniel Lustosa. A Anne Gomes está lá de prontidão e agora a gente vai chamar a repórter do Iliane Borges, porque ela está no local de votação do candidato do PP, o Cícero Lucena, ele que programou para votar às 11 horas da manhã em um colégio que fica no bairro do Bessa. Bom dia, Dui. Bom dia, Karine. Bom dia, Daniel. É isso mesmo. Está programado para ele vir votar às 11 horas da manhã. Mas a gente pode ver aqui que a movimentação está bem tranquila, como a Anne Gomes também trouxe. A capital inteira está bem tranquila. Antes eu passei na UFPB e a gente mostrou também essa movimentação muito mais calma. As pessoas estão mais tranquilas aí nesse segundo turno. Aqui é o local de votação do candidato Cícero Lucena, do PP. Ele que teve aí mais de 75 mil votos, um pouco mais de 20% das urnas apuradas em 100%. Então, assim, a movimentação está tranquila. A gente vai ficar aguardando ele aqui por volta das 11 horas da manhã, que foi informado pela assessoria de imprensa do candidato, que é a hora que ele vai vir votar aqui nesse colégio no bairro do Bessa. A gente viu aqui a movimentação do bairro, está tudo muito calmo, as pessoas estão chegando aqui para votar. Ele que vota na sessão número 5 aqui nesse colégio, no bairro do Bessa. Está tudo muito tranquilo, as pessoas estão chegando aqui, como a gente pode ver, tudo muito calmo, quase não tem filas aqui nesse colégio. Inclusive a gente deu uma passadinha lá na sessão onde o candidato vai votar e também não tem ninguém. Então essa é a média mesmo
para esse segundo turno, que todo mundo já esperava que ia ser algo mais tranquilo. E o candidato, por volta das 11 horas da manhã, o candidato Cícero Lucena, do PP, vai chegar aqui nesse colégio para realizar a votação dele. A gente sabe que provavelmente ele vai vir com familiares e apoiadores da campanha e vamos aguardar aqui no colégio e trazer mais informações a vocês. Rede Tambaú, eleições 2020. Obrigada, Du. Então, às 11 horas da manhã está prevista a votação do candidato Cícero Lucena, do Progressistas. A Duiliane Borges também está lá de prontidão para acompanhar esse momento. Você vota no bairro do Bessa, né, Daniel Lustosa? No Aeroclube, ali pertinho. E a movimentação era muito tranquila agora pela manhã. Não tinha fila em nenhuma das sessões na escola especificamente onde eu voto, então a situação bem tranquila. Outro ponto também diferente, Karine, é a falta dos panfletos dos santinhos que ficam espalhados geralmente com os candidatos a vereador. Nessa escola onde eu fui, não tinha nenhum papel na rua, ainda bem, felizmente, né? Não tinha sujeira aqui, sinal bom, né, de cidadania. Também é uma votação muito rápida, um candidato, 2 números, então super rápido. Vamos voltar com a Anne agora? Vou chamar a Anne Gomes. Isso, tá com o Nilvan Ferreira. Vamos lá, Nilvan Ferreira que vota daqui a pouquinho. Ele marcou às 10h15 e vai chegando já para votar agora lá no bairro de Tambaú, em uma escola particular aqui de João Pessoa. A Anne já está se preparando para falar com a gente aqui ao vivo e também falar com o candidato do MDB nessa disputa do segundo turno. Estamos só esperando a Anne ficar pronta, a gente estabeleceu o sinal direto aqui de João Pessoa para acompanhar essa votação do candidato Nilvan Ferreira, do MDB. Vota daqui a pouquinho e Cícero Lucena vota às 11 horas da manhã. Os candidatos marcando o horário de votação, fazendo referência ao número da urna, não é? Nilvan Ferreira às 10. Ao número de campanha deles, do partido, né? Isso. Nilvan 10h15 e Cícero Lucena às 11. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente chama a Anne Gomes, eu vou chamar agora Everton Correia, que está no TRE aqui em João Pessoa, acompanhando o balanço dessas primeiras horas de votação. Oi, Everton, bom dia, ao vivo agora. Agora sim, a gente fala aqui da cortina eleitoral. Bom dia para você, Daniel. Bom dia para a Karine e para todo mundo que está acompanhando a gente. Estamos prontos aqui desde cedo para trazer informação para quem está em casa. A gente sabe que são 1.226 urnas espalhadas nos mais de 200 locais de votação. E a dúvida que já começa a ficar entre algumas pessoas é: será que algum já deu problema? Será que quando chegar na escola para votar vai estar tudo certo? A gente vai entender essas respostas já agora com o José Cassimiro, secretário de Tecnologia da Informação, que está aqui do nosso lado. Secretário, como é que está essa preparação? A gente sabe que foram 1.226 urnas. Já dá para fazer um balanço de possíveis ocorrências desde as 7 da manhã. Bom dia. Bom dia, Karine, bom dia, Daniel, bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, o balanço é extremamente positivo. Até agora tivemos 3 pequenas ocorrências que nem a ver tinha com as urnas eletrônicas. Estão funcionando todas a contento, tudo tranquilo, nenhuma substituição. E assim, espero que Deus nos permita que continue assim, sessões fluindo normal, poucas filas, quase nenhuma, melhor dizendo. Então, tudo caminhando na mais absoluta paz para que nós tenhamos um segundo turno coroado de êxito. Tranquilidade também por conta da contingência, né? Vocês têm quantas urnas aí reserva? Preparamos para esse segundo turno 124 urnas reserva, um pouco mais de 10% da quantidade de urnas que nós estamos utilizando nesse segundo turno na capital. Lembrando a você que no primeiro turno fizemos apenas uma contingência das 1.226 que funcionaram também no primeiro turno. Aproveitando também para saber em relação a quem pode votar nesse segundo turno, aquela pessoa que acabou não votando no primeiro turno, ela tem direito de votar agora? Tem e deve votar, senão vai pagar 2 multas ao invés de uma. Mesmo que você não tenha votado nem justificado no primeiro turno, você deve comparecer à sua sessão eleitoral e para fazer o seu voto. Consulta antes, por favor, para que você não fique perdido. Fizemos muitas modificações em sessões eleitorais, então vai lá no site tse.jus.br, ou se você tem o e-título, a sessão que está no seu e-título é a correta. Não confia no seu título de papel, que as mudanças que nós fizemos não repercutem, é claro, no título de papel. Então consulta antes para você não ficar perdido no seu local de votação. O título não dá para baixar mais por enquanto, ou seja, quem tinha título baixou, porque ontem mesmo foi decidido pela Justiça Eleitoral encerrar a possibilidade de download, ou seja, quem quer baixar o título agora não tem como, mas quem já está com ele no celular consegue verificar isso fácil. Em relação à justificativa, ela é possível pelo e-título, mas também dá para fazer pelo site?
Olha, você pode fazer hoje no e-título ou numa sessão eleitoral. Você pode escolher. Se você tem o e-título, faz no e-título, que você não precisa nem sair do lugar que você está. Se não, você vai procurar uma sessão eleitoral para fazer justificativa, é claro, se você não for eleitor de João Pessoa. Não adianta o eleitor de João Pessoa justificar, se ele estiver em João Pessoa, que não vai ser validada a justificativa dele. Muito obrigado pelas informações, a gente agradece demais. O site do TRE ele vai servir para local de votação. Pedi até para colocar aí na tela, tre-pb.jus.br, tem o site do TRE, que é mais local, mas também pelo TSE é possível entrar fácil, você faz uma busca rápida, já consegue essa informação. Deixa eu só subir aqui, baixou um pouquinho a máscara, normal. Você consegue fácil localizar essa informação. Também tem um outro caminho. Vou pedir para a gente, antes da gente continuar com as informações, vamos para a Anne Gomes, que tem a votação de um dos candidatos agora. Anne Gomes. Oi, Everton. Olha, você acompanha então agora a chegada do candidato Nilvan Ferreira, do MDB, que está entrando aqui na Escola Municipal Seráfico da Nóbrega e se dirigindo para a sessão de número 31. Você vê que Nilvan segue todos os protocolos que estão sendo exigidos pelo TRE, então fez a higienização das mãos, usa luva e chegou acompanhado então do senador José Maranhão, também ao lado do vice, e agora pega o documento e vai, então, em direção à sessão para realizar essa votação. Há uma movimentação aqui, você vê, né, Karine, Daniel, telespectadores, por conta mesmo do espaço. É um espaço pequeno, a gente precisa ainda seguir alguns cuidados para evitar aglomeração, para não impedir o fluxo de eleitores, porque a votação continua nas outras sessões. E agora Nilvan entra para poder fazer, então, a sua votação. Na hora aqui da votação, está sendo acompanhado, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui como é que está o interior da sala, para poder ir contando para vocês esse passo a passo dessa votação. Nilvan entra apenas ele, né, no interior da sala. Aqui ao lado entrou agora o senador José Maranhão, mas mantém a distância, então não fica próximo, né, do candidato. O vice dele também já está no interior aqui da sessão de número 31. Agora sai o eleitor que estava na cabina. Nilvan vai fazer então essa assinatura, seguindo, né, todo o protocolo. E logo após, então, agora vai para a cabina de votação para realizar então a sua votação. Vai fazer ali, o reconhecimento junto com o mesário. E agora sim, Nilvan Ferreira vota em João Pessoa. Rápida votação, já faz aí o gesto de finalização. E é isso, viu, Karine e Daniel? Toda a imprensa aqui tentando registrar o melhor momento, né, dessa votação do candidato Nilvan Ferreira. E nós vamos agora acompanhar aqui a fala dele, tentar organizar essa fala, claro, como eu falei, seguindo as orientações dos profissionais do TRE, para que a gente não aglomere, para que a gente não faça, né, nenhum impedimento da passagem dos outros eleitores. E agora sim, o registro da foto ao lado do senador José Maranhão e também do seu vice. E agora Nilvan Ferreira deixa a sessão e vai então para uma área externa aqui no pátio da escola para realizar a fala logo após esse momento. Nilvan, nós estamos ao vivo. Qual é a sua expectativa para esse segundo? Expectativa de vitória do povo de João Pessoa. Uma campanha feita de forma limpa, sem fake news. Uma campanha que mostrou a verdade para essa cidade e para o seu povo. E que disse de forma muito clara, como eu falei, essa cidade só muda se tiver um gestor diferente. Que não precisa, João Pessoa, de um gestor requentado do passado, acusado de corrupção. Nós plantamos a verdade com as melhores propostas. E eu tenho certeza que hoje, anotem aí, é o dia da redenção de João Pessoa, é o dia da libertação do nosso povo, da nossa gente, porque eu vou ser eleito prefeito para cuidar das pessoas dessa cidade da forma como essa cidade precisa, principalmente agora no momento do pós-pandemia. Então essa é a vitória do povo de João Pessoa, que nesse momento as urnas recebem os votos da população e 5 da tarde nós vamos conhecer a verdade contra a mentira, e a verdade sempre vence. Essa é a minha expectativa, e Deus sempre abençoando, como abençoou toda a nossa caminhada. Você está pronto
passo, então, para a transição? Já sabe como compor a equipe de governo rapidamente? Claro, comissão de transição, e essa semana ainda a gente começa a anunciar a nossa equipe de secretários, que, como eu já falei, será um secretariado técnico, porque eu não negociei, eu não fiz conchaves, eu não fiz negociatas com nenhum partido. Então João Pessoa vai avançar por isso, porque essa semana eu já anuncio inclusive um comitê de crises composto por especialistas para cuidar da pandemia, porque não vai ter lockdown em João Pessoa, e em janeiro, dia 18, eu começo a reabrir as escolas. Karine e Daniel, nós continuamos aqui na entrevista do candidato Nilvan Ferreira e agora eu volto com vocês na Rede Tambaú, eleições 2020. Obrigado, Anny, pelas informações, mostrando aí a votação, portanto, de Nilvan Ferreira, do MDB, já falando aí como se eleito, né? Esperançoso na vitória. Tá confiante aí, demonstra confiança no momento da votação. Ele que votou às 10h15, como tinha programado, fazendo uma referência aí desses 10h15 ao número do partido, o MDB, que é o partido que ele está disputando essas eleições. Estava acompanhado do senador José Maranhão, estava acompanhado também do vice, do candidato a vice na chapa dele. E às 11 horas da manhã deve acontecer a votação do candidato Cícero Lucena, do Progressistas. Então a gente talvez não registre ao vivo o momento da votação do Cícero Lucena, porque o nosso programa vai até às 11 horas, mas a do Eliane Borges já está na escola lá no bairro do Bessa, onde o Cícero vota, para fazer esse registro da votação, saber como foi essa movimentação, porque sempre tem muita movimentação na escola onde o candidato vota, os apoiadores costumam ir, e aí a do Eliane Borges está lá de prontidão acompanhando. É isso, e durante toda essa cobertura da votação de segundo turno, a gente está aqui em João Pessoa, no estúdio da TV Tambaú, com a participação especial do advogado eleitoral Ricardo Cérvulo, que vai nos apoiar aqui durante esse programa. Doutor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, satisfação estar com vocês. E a gente acabou de acompanhar aí o depoimento do candidato Nilvan Ferreira. Ele já fala como se estivesse eleito, está demonstrando confiança, inclusive aproveitou esse momento da entrevista para falar sobre um secretariado técnico. Isso, de fato, existe na política, doutor Ricardo? Bem, estamos num momento em que esse afastamento, as pessoas tentam se afastar da classe política, o que, a meu ver, é um grande equívoco. Não fosse a política, não estaríamos realizando eleições, bastaríamos fazer um concurso para escolher quem seria o candidato. Então, essa questão de demonizar a política, eu vejo com muita restrição, não especificamente para a fala do candidato Nilvan, mas, de um modo geral, a sociedade tem trazido essa espécie de demonização da política, o que eu acho isso extremamente perigoso. É louvável ele dizer isso enquanto um plano, enquanto um ideal, uma teoria. Mas, na prática, você sabe que é preciso, fundamentalmente, contar com a classe política. E aí você tem que transigir, você tem que fazer negociações, que nada que se possa pensar que são negociações escusas, são negociações que pertinem à atividade de fazer política. Às vezes por uma questão de apoio na Câmara, porque nós vivemos num sistema como que fosse um sistema, não é oficialmente, mas é como se fosse um sistema parlamentarista. Você não faz absolutamente nada, mesmo que tenha as melhores das intenções, sem poder contar com apoios políticos, inclusive com apoios políticos principalmente da Câmara dos Vereadores. E aí, nessa costura, você tem que levar em consideração que algumas indicações políticas são feitas, e essas indicações, elas não dizem respeito a acharmos que é uma coisa ruim, nefasta, é uma coisa que é perversa. Não, o ser humano é um ser político. Então, eu acho que a intenção é boa, mas eu vejo como uma praticidade pouco usual, uma vez que o gestor ele precisa dessa flexibilização, essa interface, né, esse diálogo
com a classe política para gerir, senão ele não faz absolutamente nada. Doutor Ricardo, pode a gente ser chega... até, com licença, Daniel, pode até ser uma indicação política e técnica ao mesmo tempo, né? Você escolhe dentro dos partidos alguém que possa ocupar uma pasta e que tenha competência para ocupar. Nomes que agregam, né? Exatamente, mas não passa ao largo de não ser uma vertente política, de uma vez que há essa indicação. Claro, você tende a aproximar mais essas duas coisas, esse perfil técnico para colocar, escalar um time onde o jogador, digamos assim, esteja na posição correta, mas que esse viés seja adotado com viés político. O candidato chegou a falar também, durante os debates, de que vai delegar alguns setores à escolha do secretário. É um discurso bem diferente do de Cícero Lucena. João Pessoa chega ao segundo turno com dois perfis bem opostos, né? No discurso e também na trajetória até aqui. A questão do secretário, o secretário ele passa por um lado político e passa também por uma questão de confiança extrema. Isso é uma delegação que é muito difícil de ser feita. Pode até se tentar fazer isso. Eu quero crer que haja exceção. Mas você vai trabalhar diretamente com aquele gestor público, que ele tem um orçamento próprio. Você tem a autonomia das secretarias. Mais do que nunca, é necessário que você tenha também, além dessa indicação que for feita para compor um tecido político, você tem que ter confiança e você tem que ter uma ligação muito boa com aquela pessoa que estará sendo indicada como secretário. É uma coisa, tanto isso é verdade que algumas pastas, a gente vê em algumas gestões, são pastas tão complexas, por exemplo, a saúde, a educação, que são pastas complexas, que exige um afinamento muito maior, quase que tirado da lapela do gestor. Porque é onde existe o nó górdio das administrações. São pastas extremamente complexas, extremamente complicadas e que só um tecnicismo para tratar disso, muitas vezes, não resolve o problema, porque a gente tem que ter um misto de técnica, um misto de confiança e um misto, dentro dessa confiança, uma afinação entre o gestor que nomeia e quem é nomeado. Doutor Ricardo, a gente vai fazer uma pausa agora nessa conversa, porque nós vamos até a sede do TRE mais uma vez para saber da Polícia Militar como é que está o balanço da segurança nesse segundo turno das eleições. Everton Correia. Isso mesmo, Karine. A gente volta aqui direto da Corte Eleitoral Local, que é o TRE. Antes da gente conversar um pouquinho mais sobre segurança nessas eleições, só concluir aquela informação que eu estava dando antes, mas a gente, claro, precisou dar uma pausa para dar prioridade para a votação do candidato, né? Então, retornando você que estava esperando a informação sobre como consultar o local de votação, mesmo que não tenha o e-título, a gente coloca na tela o número do SAI, que é o Serviço de Atendimento ao Eleitor, que é o número do TRE. 3512 1500. Vou repetir o número. 3512 1500 é o contato para você. Liga aqui para o TRE, tem pessoas já disponíveis para passar informação para você. A gente sabe que houve aglutinação, ou seja, houve junção de algumas salas de votação, de algumas sessões, e é por isso importante, porque como o Cassimiro estava dizendo agora há pouco, né? Tem o título em papel, mas ele, muitas vezes, para saber o local de votação, nem sempre está bem correto. Então, o e-título é super importante, não tem como baixar mais hoje. Quem baixou, baixou. Quem não baixou, não baixa mais, pelo menos hoje, até para evitar congestionamento. Vamos conversar agora sobre Polícia Militar. A segurança da polícia desde sexta-feira, uma operação pronta para isso, assim como aconteceu no primeiro turno. Vou falar com o Major Nierbert, que tem mais informações para a gente. Quantas pessoas nessas equipes prontas para hoje e até segunda-feira? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. A Polícia Militar vem empregando na Operação Voto Seguro 2 718 policiais militares, 221 viaturas. E estamos utilizando também o que nós chamamos de comandos eleitorais táticos, né, que é uma operação que faz parte também, que está contemplada dentro da Operação Voto Seguro para garantir a segurança e a tranquilidade desse segundo turno aqui em João Pessoa.
E está sendo mesmo tranquilo? A gente percebe poucas pessoas, né, circulando nas ruas. Quantas ocorrências a PM já registrou hoje? De fato, a marca desse segundo turno no município de João Pessoa tem sido a tranquilidade. Nós não temos nenhuma ocorrência eleitoral registrada por parte da Polícia Militar desde a última sexta-feira até o presente momento. Por conta da questão de evitar aglomeração, evitar muitas pessoas próximas, a gente não está conseguindo mostrar hoje para você de casa um centro de comando e controle que envolve diferentes forças de segurança aqui na Corte Eleitoral. O Major, inclusive, representa o centro de comando e controle pela Polícia Militar. Estava lá no sexto andar agora há pouco, desceu para dar uma palavrinha com a gente. Como é que funciona esse centro de comando e controle? Qual é o trabalho das forças de segurança lá em cima? O trabalho é basicamente de integrar, através da coordenação, do controle, todas as instituições que estão afetas à operação, né, às eleições, ao segundo turno aqui de João Pessoa. Então nós temos a representação de todas as instituições no sentido de dirimir, de minimizar uma eventual demanda. Graças a Deus, até o presente momento não há ocorrência para nenhuma das instituições, o que reforça, sobretudo, a tranquilidade desse segundo turno de João Pessoa. Quais são as principais orientações para o pós-eleição, no caso, para a hora da comemoração? A gente sabe que estamos em tempo de pandemia, mas é uma realidade que também algumas pessoas devem ir para as ruas comemorar. Perfeito. Nós conclamamos aos eleitores, à população em geral, sobretudo, né, dessa conscientização do momento que nós vivemos, né? O ideal seria que não houvesse, mas como culturalmente nós sabemos, né, que há uma tradição nesse sentido de sempre que a vitória na eleição, nós orientamos essas pessoas, né, que se puder, fique em casa, obviamente, né, tente comemorar aí através das redes sociais, mas em havendo, né, uma eventual comemoração, a Polícia Militar sim já está contemplado um esquema especial para esse pós-eleições, para esse momento de comemoração, e nós iremos utilizar tanto o efetivo ordinário quanto uma tropa especializada para esse tipo de celebração. Muito obrigado, Major. Karine e Daniel. Obrigado, Everton, pelas informações. Vamos mostrar agora a votação do governador João Azevedo. Votou há pouco num colégio em Manaíra. Nós temos as imagens do governador votando e também o que ele falou durante a votação. Expectativa muito grande. Espero que nós tenhamos hoje um dia tão tranquilo como tivemos no último dia 15, em que as pessoas saiam de suas casas sabendo exatamente de que esse é um dia que definirá 4 anos pela frente, com a responsabilidade, com o compromisso que deve ter toda a sociedade com a sua cidade, com o seu espaço, com aquilo em que realmente interessa para todos nós, que é uma cidade cada vez mais justa, uma cidade que possa trazer qualidade de vida para todo mundo. Então eu espero que realmente hoje, finalizando esse processo de 2020, tão diferente de todos os outros processos eleitorais que nós vivemos, a gente tenha a vitória exatamente da tranquilidade, da responsabilidade. Daí, o candidato Cícero Lucena, inclusive, acompanhando o governador João Azevedo no momento da votação, lembrando que Cícero deve votar numa escola no bairro do Bessa por volta das 11 horas da manhã. E mais de 9 mil pessoas estão aptas a votar no CPDAC, que fica no bairro do Valentina, aqui na capital. Mais cedo, Anne Gomes esteve por lá para ver como é que estava a movimentação, porque no primeiro turno teve muita aglomeração no CPDAC. Aqui no Centro Profissionalizante Antônio Cabral, o CPDAC, que é um dos maiores locais de votação da capital e o maior do bairro do Valentina de Figueiredo, votam mais de 9 mil eleitores em 23 sessões. Nesse início de eleição, nós observamos que os eleitores aqui desse local, eles optaram por vir cedo. Então a gente observa uma movimentação intensa, mas lá dentro, curioso, não há registro de filas, ou 1, 2 pessoas apenas aguardando para respeitar então as regras do distanciamento. Há uma marcação no chão, o eleitor espera a sua vez do lado de fora, respeitando então para que o eleitor que está dentro da sessão possa sair e só então esse eleitor tem acesso ao interior da sala. As regras, de uma maneira geral, elas estão sendo seguidas. Nós observamos que as pessoas, muitas delas, já trouxeram de casa o seu próprio álcool,
também não esqueceram da caneta, todos utilizando máscara e, claro, como eu frisei agora há pouco, respeitando o distanciamento. E é isso, apesar dessa movimentação intensa nesse grande local de votação, viu, Karine e Daniel? A gente observa uma eleição bastante tranquila. Agora, só um detalhe que chamou a atenção da nossa equipe nesta eleição, né, de segundo turno, apenas para o cargo de prefeito, mas mesmo assim a gente ainda observa uma prática muito negativa e criminosa, inclusive, né, que é a soltura dos materiais de campanha. Muitos santinhos, muitos panfletos jogados, né, aqui, sei, talvez propositalmente, mas aí já cabe à Justiça Eleitoral fazer esse registro, porque são muitos e a gente está aqui dentro desse local de votação, mas lá na frente, na rua também, tem uma enorme quantidade de material de campanha jogado no chão e sujando a via. Infelizmente, é um registro que eu acho que é importante da gente fazer. Karine e Daniel. Uma pena, não é? Eu registrava aqui que na escola onde eu voto não tinha essa prática. É importante até perguntar ao doutor Ricardo Cérvulo o que é que pode, o que é que não pode nesse dia de votação, né? Essa prática, obviamente, não é viável, não é ecologicamente correta também, mas o que é que o eleitor pode fazer para manifestar durante o dia de votação, doutor? É permitido que o eleitor faça a sua ida até a cabine eleitoral de forma livre, porém silenciosa, sem nenhum alarde. Ele vai exercer seu voto, leva a caneta, porque a caneta tem que ser individual, leve o e-título para quem tem, ou então um documento de identificação com foto. Agora, a boca de urna, esse tipo de ação, isso aí é crime, não é possível você fazer isso. É importante dizer hoje que nós estamos em plena vigência do convívio virtual. Não é possível fazer publicação nem pedir voto hoje. Atenção, nas redes sociais, esse prazo acabou ontem às 23 horas e 59 minutos. Hoje, todo tipo de publicação nas redes sociais será considerado como boca de urna. Então, é proibido. Eu vejo a gente colocando ainda, no dia de hoje de votação, a pedido de voto ou propaganda do candidato. Isso é proibido, gente. Isso é a mesma coisa que você estivesse fazendo propaganda no meio da rua. Doutor Ricardo, estamos num momento de pandemia e muita gente está indo votar com a máscara do candidato, com o nome ou com o número do candidato. Isso pode? A manifestação espontânea, desde que seja discreta, ela é possível, mas a ostentação com características de propaganda eleitoral, a sua manifestação individual é possível. Vamos agora ver como os idosos votaram, porque eles tiveram, nesse ano, prioridade na votação. Até às 10 horas da manhã, eles podiam passar na frente da fila para votar. E Everton Correia acompanhou como foi essa votação prioritária. Embora houvesse pessoas de diferentes idades, bastava uma passagem rápida pelos locais de votação para perceber que foi mesmo o público de idosos que mais compareceu no horário reservado para eles. A dona Elizabeth gostou da decisão do TSE em deixar esse horário entre 7 e 10 da manhã para o grupo de risco. Foi rápido. Para mim, não enfrentei fila. Foi tranquilo? Foi tranquilo. O direito valeu também nesse segundo turno, onde todo mundo tinha que lembrar também daquelas regras que a gente sempre reforça. A dona Francisca estava esperta. Trouxe a caneta. Não esqueceu não, né? De jeito nenhum, ainda mais que você que está lembrando. Ainda mais você lembrando e eu com a caneta na mão. Os idosos representam aproximadamente 18% do eleitorado aqui na capital. Dona Edileuza vota no IFPB e chegou cedinho. Faz questão de votar. É porque eu gosto de votar cedo. Por quê? Porque sempre eu gostei cedo, vim cedo para ficar bem, só à vontade, em casa, sentada, repousando, já voltei, estou livre. Vamos continuar falando então com o doutor Ricardo Cérvulo. Esse horário especial nesse ano foi por causa da pandemia, mas o idoso ele tem preferência na fila também nos outros horários, doutor? Sim, continua tendo preferência. Como tem em supermercado, em caixas, enfim, de um modo geral.
Mas esse é uma boa a sua pergunta, a sua indagação, porque esse horário, ele ficou das 7 às 10 horas, preferencialmente para idosos ou com portadores de alguma deficiência. Mas isso não quer dizer que as pessoas não pudessem votar nesse horário. Apenas a prioridade continuaria sendo de quem tem uma idade avançada, né? Acredito que acima de 60 anos, 60 anos. Não que seja avançada, mas que seja considerado idoso. Então ele poderá fazê-lo depois, terá a preferência, mas especificamente nesse horário ele teve, vamos dizer assim, um tratamento todo especial, uma atenção. Eu acho que mais a legislação visou o quê? Visou dar um conforto, além de um conforto, uma segurança, para não afastar esse público do sagrado dever e direito, acima de qualquer coisa, desse sagrado direito ao voto. E uma orientação ao eleitor, não é? Vamos deixar os idosos mais livres para votação, com menos contato possível com as outras pessoas, porque tem mais risco em relação à pandemia. Vamos ver agora como foi a votação nesse início de manhã na Universidade Federal da Paraíba, sempre uma zona muito movimentada. Dui Borges esteve lá e mostra pra gente. Domingo de eleições aqui em João Pessoa, todo mundo saindo de casa para escolher quem vai ser o próximo prefeito aqui da nossa cidade pelos próximos 4 anos. Estamos aqui na Universidade Federal da Paraíba, que é o maior local de votação por número de eleitores. Aqui vão passar mais de 9 mil eleitores em 19 sessões. Como vocês podem ver, está tudo muito tranquilo, as pessoas estão chegando agora nessas primeiras horas da manhã, está tudo muito calmo. Se você vota aqui na UFPB, pode vir nesse horário que está tudo muito tranquilo, as pessoas estão chegando agora, todo mundo de máscara, é algo que a gente precisa levar em consideração, tá bom? Rede Tambaú, eleições 2020. Que mostrou mais cedo a movimentação na UFPB e agora ela está acompanhando ao vivo a chegada de Cícero Lucena à escola onde ele vai votar lá no bairro do Bessa. Vamos acompanhar. Nosso compromisso de cuidar de João Pessoa no momento de crise, no momento de dificuldade, e uma das razões foi exatamente buscar parceiros, buscar aqueles que têm o mesmo compromisso, a mesma vontade de cuidar dessa cidade. E tivemos a alegria de ter a companhia do governador João Azevedo, onde discutimos os problemas maiores da nossa cidade e a necessidade também da gente tomar decisões debatidas, discutidas e voltada para a solução dos problemas da crise, mas com a responsabilidade e o compromisso também de estar preparando João Pessoa para 1 milhão de habitantes, ela como líder da região metropolitana, e é fundamental que o governo do estado esteja ao lado para a gente traçar esse projeto de futuro da nossa cidade. O senhor se sente pronto para a transição, já está com a escolha do secretariado aí já em pensamento, já engatilhada? Nós temos que aguardar o resultado da eleição. Quanto à experiência, o preparo, foi o que eu mais coloquei na cidade de João Pessoa, a necessidade do eleitor compreender a importância da escolha do certo em relação ao duvidoso. Então, nós tínhamos a consciência de que com o resultado de hoje nós teremos praticamente 30 dias para montar a equipe, para planejar as primeiras ações e, consequentemente, trabalhar a partir de 1º de janeiro. A vida, a experiência nos proporciona com certeza a garantia de que faremos isso o mais rápido possível e da melhor forma. Candidato, qual o balanço que o senhor faz desse 2º turno? A avaliação é que o trabalho foi feito, tivemos debates que infelizmente o nosso concorrente fez a opção de não debater ideias, não assumir compromisso com a cidade, mas sim de muitas vezes falsear a verdade. Mas graças a Deus a fortaleza das nossas propostas, o equilíbrio, a certeza de que João Pessoa vai fazer a opção pelo melhor caminho, por alguém que tenha preparo, que tenha experiência, que tenha compromisso, nós estamos muito confiantes e com fé em Deus sairemos vitoriosos dessa eleição. Candidato, como foi a sua agenda hoje, desde das primeiras horas do seu dia, e a apuração o senhor pretende acompanhar onde?
Nós mantivemos o que sempre fizemos, tivemos há pouco acompanhando o governador na sua votação, vamos continuar visitando locais de votação e no término da eleição farei a minha oração de agradecimento e entregar a Deus o resultado da eleição na Catedral às 17 horas. Iremos aguardar então a apuração e daremos uma entrevista coletiva que já foi comunicada a vocês. Candidato, há uma expectativa sobre a comemoração. Caso vença as eleições, o senhor deve ir ao Busto de Tamandaré participar da solenidade ou não? Vai se preservar, temendo aí a pandemia do coronavírus? Nós temos toda a preocupação para a pandemia. Estamos aguardando aqui o candidato Cícero Lucena, do PP, votar neste momento aqui num colégio no bairro do Bessa. Ele agora está conversando com a imprensa, falou sobre o balanço desse segundo turno, a expectativa para João Pessoa pelos próximos 4 anos. Também falou sobre a questão de depois da votação, tá certo? Depois da apuração dos votos. Então a gente vai acompanhar aqui o candidato no momento de votação. Ele que está aqui votando em um colégio no bairro do Bessa. Ele veio acompanhado de apoiadores e também do governador João Azevedo aqui nesse colégio. Ele acompanhou o governador do nosso estado em outro local de votação e agora ele está conversando com a imprensa. Vamos ouvir mais. Nosso papel, fizemos as melhores propostas e merecemos a confiança do eleitor. Obviamente que toda eleição ela se conclui após a apuração Daí dos o votos. Cícero Lucena, que além de estar ao lado do governador João Azevedo, que é um importante apoio a ele na campanha, também o vice Léo Bezerra está presente, né, Daniel? Isso, e chama a atenção que a gente comentou em relação a Nilvan Ferreira, né, doutor Ricardo, sobre o secretariado. O discurso é totalmente diferente, né? É mais cauteloso. Cícero Lucena aguarda o resultado da votação para depois discutir a questão do secretariado ou falar sobre o assunto. É uma visão diferenciada, né, que ele trouxe aí, talvez por já ter passado e saber da complexidade, mas cada um tem o seu posicionamento e a gente precisa respeitar esse posicionamento, né? Cícero acompanhado agora da esposa dele, cumprimentando outras pessoas também, acompanhado de parte da militância e seguindo aí para a votação, que inclusive acontece de forma antecipada. Ele marcou para as 11 horas da manhã, mas chegou cedo aí no colégio eleitoral. Acho que quis participar ao vivo aqui do Tambaú Eleições com a gente. Está aí se dirigindo para votar daqui a pouquinho. Eu vejo ali, acho que é o vereador... A senadora Daniela Ribeiro está presente também. Ela tinha dito que iria participar ativamente desse segundo turno aqui na capital e está mostrando que realmente assim está fazendo. Ela que acompanha nesse momento o candidato Cícero Lucena no momento da votação. Ele que está ao lado do governador João Azevedo, a esposa também, Laura Emília, está presente. E aí nós estamos mostrando essas imagens que são ao vivo do local de votação de Cícero Lucena no bairro do Bessa. Do Eliane. O candidato chegou agora na sessão aqui em um colégio no bairro do Bessa, um colégio particular no bairro do Bessa. Ele vai realizar agora a votação, está fazendo a assinatura do seu nome e vai fazer agora a votação dele. O candidato que, como a gente pôde ver, conversou antes com a imprensa, estava previsto aí para ele chegar por volta das 11 horas. Ele chegou um pouquinho antes do horário, ele que veio acompanhado de apoiadores e também do governador da Paraíba, João Azevedo. Inclusive, antes de vir aqui para o local de votação, ele foi acompanhar o governador João Azevedo. No momento, ele já está na urna, realizando o seu voto. É isso, alguns apoiadores estão aqui na frente esperando. Faz o saudoso V da vitória, já aí depois da sua votação. O pessoal da imprensa está acompanhando todo esse momento, o pessoal está tirando fotos. Como ele mesmo falou com a imprensa, logo após ele vai acompanhar toda a apuração com todos os familiares e apoiadores, tá certo? E logo após vai a uma missa às 7 horas da noite. Nesse momento ele está saindo aqui, conversou com toda a imprensa, com várias pessoas aqui, alguns eleitores que estavam acompanhando e que vieram votar aqui nesse mesmo local eleitoral
do candidato Cícero Lucena, que teve um pouco mais aí de alguns votos, e vamos aguardar ao final da tarde. Rede Tambaú, eleições 2020. Obrigada, Duiliane Borges. Que bom que nós conseguimos mostrar a votação dos dois candidatos. Vamos para o intervalo rapidinho. A gente volta já com mais informações sobre as eleições 2020. Rede Tambaú, eleições 2020. Oferecimento, você tem um Citroën, queremos te conhecer. Acesse tenhumcitroen.com.br. Voto na Nissan Frontier, com a cabine dupla mais vendida de João Pessoa. Você tem um Peugeot, queremos te conhecer. Acesse tenhumpeugeot.com.br. Rede de Postos Opção, sempre apostos por você. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. O juiz da 70ª Zona Eleitoral de João Pessoa